Como vimos nos episódios anteriores, o turf foi um dos primeiros esportes a se estruturar no Rio de Janeiro, mas não reinou sozinho. O mar, misterioso mar, nas suas ondas se promoveram as primeiras competições de remo da cidade. Nos anos de 1840, os desafios de canoas se tornaram grandes atrações em uma cidade na qual, progressivamente, a população passava a ocupar mais as praias. A princípio por motivações médicas, depois também por razões de diversão. Um sinal dos avanços nos costumes. Outro desafio, dessa vez mais estruturado, que ganhou notoriedade na cidade, foi disputado em julho de 1849, na Enseada de Botafogo. Organizou o evento João Manuel de Azevedo Corte Real, comerciante e despachante da alfândega. Foram realizados 5 páreos, disputados por 4 barcos pintados com cores distintas, conduzidos por amadores nacionais e estrangeiros. O historiador Adolfo Morales de los Rios Filho informa que houve até mesmo uma prova em que competiram pretos remadores. A população compareceu em peso. O remo tinha um diferencial em relação ao turf: a maior valorização da prática de exercícios físicos, que se tornavam paulatinamente valorizados por sua relação com a saúde, uma preocupação crescente em função das diversas epidemias que começaram a acometer a capital. Em 1851, fundou-se a Sociedade Recreio Marítimo. Há um diferencial se compararmos com as corridas de cavalos. Se estabelecia que amadores deveriam tripular os barcos. Os preparativos da regata inaugural passaram a ser acompanhados com expectativa, sendo a data estabelecida a partir da confirmação da presença do imperador. Além disso, teve-se em conta o perfil dos associados para definir o dia 1º de novembro de 1851 para a realização do evento, como bem percebeu um cronista. A escolha do sábado foi determinada por 2 razões. A maior parte dos sócios e amadores que têm de entrar nos diferentes páreos pertence à classe do comércio, e muitos deles, por princípios religiosos, aos domingos não podem entrar em trabalhos dessa ordem. Assim como em dias úteis perde a sociedade a cooperação dessas pessoas que não podiam ser distraídas das operações comerciais. Como no caso das corridas de cavalo de 1850, houve grande preocupação em explicar os detalhes técnicos das provas. O horário, em função da condição do mar e do clima, o percurso, tendo em conta o público que desejava assistir às contendas, a composição dos páreos, disputados por ingleses, alemães, americanos e brasileiros, a maior parte desses ligados à armada. Os jornais, aliás, lembravam que os europeus já organizavam regatas com um fim específico. Segundo o cronista do Correio Mercantil, nos outros países consideram-se tais funções como incentivo para a construção naval e para a Marinha Nacional. Os monarcas lhes prestam sua presença e proteção. Uma vez mais, vemos a mobilização da ideia de utilidus. Tratava-se de um divertimento, sim, mas que tinha muitas utilidades para a nação. Uma delas, argumento bem semelhante ao desenvolvimento da raça de cavalos, seria o aperfeiçoamento da armada. Seu valor parecia irrefutável. Era uma diversão séria. No que tange à organização do evento, havia uma notável preocupação: como oferecer condições de conforto aos personagens mais influentes que comparecessem. Alguns proprietários de casas da praia de Botafogo as ofereceram para a recepção. Salas do Hospício do Pedro II, hoje campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram cedidas para acolher alguns convidados. Uma parte do público se distribuiu por navios a vapor e embarcações a vela. Grande parte dos interessados assistiu do litoral. A regata inaugural entusiasmou um setor da cidade. Às vésperas, a matéria de capa da Marmota na Corte foi uma expressão dessa expectativa. Nela, se comentou com detalhes todos os aspectos do evento. A regata foi encarada como um sinal de progresso da sociedade fluminense, contribuindo para solucionar o que o cronista sugeria ser um sério problema da cidade: a falta de divertimentos públicos e gratuitos. Sugeriu ainda que a diversão era plenamente adequada à presença feminina. O cronista celebrou o apoio do imperador. Para ele, assim o magnânimo príncipe se mostra o primeiro a interessar-se pelo seu povo, tanto no que lhe é útil como no que lhe pode ser agradável. Uma poesia culminava a sua celebração. Como lindo o Botafogo não ficará nesse dia,
vendo correrem de aposta muitos botes a porfia, de carros e sedes a praia abordada, bordado de moças o cais folheará, de imensas fúluas aquelas enseada, que vista agradável então formará. Se a expectativa era grande, o resultado não deixou a desejar. O Correio Mercantil dedicou 4 colunas para comentar o evento. A regata foi o argumento para o cronista expressar seu entusiasmo com o que acontecia no país e no Rio de Janeiro. Assim se posicionou: somos hoje, na verdade, o povo mais feliz do mundo. Tudo anda neste belo Rio de Janeiro às mil maravilhas. Divertimentos e mais divertimentos. As sociedades bailantes multiplicam-se. As de música crescem progressivamente. Os sorriês e saraus dançam de contínuo. As corridas de cavalo ao Prado Fluminense, a regata Recreio Marítimo. E até o Pão de Açúcar já serve para um tour promenade. E isto sem falarmos dos 2 teatros que, com suas portas abertas, dão ingressos quase todos os dias aos espectadores desses divertimentos. E que viva o país que nos viu nascer, que vai todo em folia. Para um cronista, era urgente desenvolver o espírito marítimo no Brasil, em função de sua imensa costa. O remo seria para tal um grande contributo. Para outro jornalista, o esporte náutico ajudaria a fortalecer a raça do brasileiro. Para um terceiro periodista, consolidaria a sociedade civil nacional. De fato, estimou-se que mais de 10 mil pessoas se espalharam pelo litoral para assistir às competições. As lideranças políticas, inclusive Pedro II e a família real, acompanharam o evento de uma casa já citada em nosso primeiro episódio, o Palacete do Marquês, localizado no final da praia de Botafogo. Dali, seu pai, Pedro I, acompanhou as corridas de cavalos promovidas em 1825. Um aspecto mais merece destaque. Entre as provas, parece ter chamado a atenção um páreo em que se enfrentaram equipes de alemães, ingleses, americanos e brasileiros, sagrando-se vencedora, para entusiasmo do público, a guarnição do Scales Ninfa, que competia com a bandeira do Brasil. O clima de grandes festividades se misturou ao de patriotismo. O imperador fez as premiações dos vencedores ao som do hino nacional. Foram os primeiros momentos de algo que se tornaria muito comum na história do esporte no Brasil e no mundo: sua relação ao nacionalismo e patriotismo, algo que se enfatizaria na participação dos atletas brasileiros nas competições internacionais, como nos Jogos Olímpicos. Demoraria alguns anos para o remo definitivamente se consolidar, assim como ocorreu com o turf. De toda forma, parece possível afirmar que, naqueles meados de século, o esporte náutico já era apreciado pela população, articulando-se com as mudanças pelas quais passava a sociedade da corte e com alguns importantes temas da nação. E então, curtiu? Prepare-se, pois no próximo episódio vamos fazer um recuo no tempo. Você sabia que nos dias de hoje, no Morro da Conceição, há uma rua denominada Jogo da Bola? Mas que jogo seria esse? É o que vamos ver no próximo episódio, Viagens aos Tempos do Esporte.